e muitas vezes nunca tratados aqui, não é verdade? Verdade. Hoje esse tema é importante. Você sabia que doenças reumatológicas também podem acontecer nos pequenos, na infância? Gente, a gente não pensa nisso, né? O lúpus e outras também, que a gente vai comentar no programa, o alerta para muitas vezes você, papai e mamãe, entender essa dor na criança. Especialmente também naquele momento do estirão, a dor do crescimento. Será que ela realmente existe ou não? Esse assunto é tão interessante, claro que a gente conta com a sua participação, porque também tem muita notícia para você. O Falando Nisso está começando. Fadiga crônica, um cansaço que não passa. Diferente do cansaço comum que tem alívio com repouso, a fadiga crônica persiste por longos períodos e pode debilitar o paciente. 1 em cada 4 com a doença não consegue sair de casa, não tem força para nada, nem para trabalhar e nem para estudar. No estúdio, nossa conversa é com a Vale Infusões, pensando na saúde das crianças e adolescentes. Tem também os destaques da web e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Quarta-feira, dia 30 de abril, o Falando Nisso começou. E claro que tem uma mensagem para você refletir, e é tão importante, né? A gente sempre parar no nosso dia, a gente espera que esse momento que a gente faz aí com você em casa, ajude a você a fazer isso. A gente precisa parar na nossa rotina e pensar no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, você tem muitos amigos, mas os amigos verdadeiros, eles se alegram com as suas conquistas. É isso mesmo. Já os que não se alegram, não estão, de repente, preparados para vivenciar a prosperidade ao seu lado, né? Não estão preparados, mas também não é assim, né? A pessoa pode fazer os exercícios para entender que todo mundo prospera, inclusive quem está vendo uma pessoa prosperar. Todo mundo pode, né? Mas cada um tem o seu momento e sua história, que é única. Isso já faz com que você enxergue e se alegre pelos outros. Você entender que cada um tem o seu momento. Então faça isso, tá bom? Que é muito importante. E também faça essa peneirinha para você entender também os amigos que você quer ter por perto ou não. Estou colocando aqui para vocês o nosso Instagram, o @FalandoNissoBand, porque nele você encontra todas as informações para o sorteio que já vai acontecer essa semana. Olha só que legal, a Oraljet, essa escova muito bacana, que são várias na verdade, que é uma só elétrica, a Ortovip quer te presentear. Você entra aqui no nosso Instagram, você pode concorrer também esse kit da Polipet, com vários itens para o seu bichinho de estimação e também para você. E é fácil de participar, né? É isso mesmo, é só você entrar no nosso Instagram, @FalandoNissoBand, tá aí para você. O sorteio a gente já marcou para o dia 2 de maio, né? E ali no Instagram você encontra o passo a passo de como fazer isso, de como participar. Lembrando que dia 2 de maio fez o sorteio e você foi o sortudo que ganhou o prêmio da Polipet, pode vir aqui em São José dos Campos, na TV Band Vale, para poder retirar o seu presente. Agora, a escova elétrica da Ortovip é direto na clínica que fica em São José dos Campos, no Jardim Esplanada, tá bom? Aí é bem legal porque você pode conhecer a clínica, conversar com o Dr. Sorriso, que vai te orientar como você pode usar essa escova que realmente é fantástica. Boa sorte para você que participar sexta-feira agora, então não deixa para depois. Já corre lá no @FalandoNissoBand, segue a gente e participe. Perguntinha da enquete. A nossa enquete é uma das maneiras que você conversa diretamente com a gente aqui no estúdio. Você pode fazer isso, tá bom? Mandando então uma mensagem com hashtag sim ou hashtag não pro 12 99716 7989. Quando criança, você reclamava de dor nas pernas ou braços? Hashtag sim, hashtag não. Tenta lembrar aí, porque a Águida estava lembrando e responderia sim, é isso? Totalmente sim. Eu sentia muita dor nas pernas, principalmente aqui atrás, gente, na dobra da perna aqui, assim, ó. Por volta de uns 9, 10 anos, e isso me acompanhou por um período longo. E era sempre assim, final de tarde, noite. Lembro de estar deitando na cama e eu levantava para reclamar, né? De minha dor. mãe. De dor, gente. Era uma dor, assim, intensa Forte. até. Forte. Você e aí teve meu isso, pai...
Você não, teve? Eu não tive, mas você teve isso? Porque eu acho que é legal o pessoal participar. Porque quando a Águida compartilhou comigo, eu até me assustei, porque eu nunca tive contato com alguém que tinha... E você acha que era dor de estirão? Meu pai falava, você está crescendo. Olha. É por isso que você sente essa dor. Eu também senti a Águida. Olha. Ele falou pra mim. E você acredita que a Ayla, minha filha, sente? também tem. Que coisa, eu acho tão curioso isso. 5 aninhos, só muda o lugar. Ela tem mais assim aqui na panturrilha, mais na parte da frente. Na canela. Tá crescendo a canela, tá espichando. Tá espichando. E a bichinha tá, gente. Que bonitinho. Tá ficando altinha e magrelinha assim, ó. Pois é, né, gente? Geralmente, quando a criança sente dor, é exatamente isso que a gente relaciona, né? A dor do crescimento. Mas e se for algo além da dor do crescimento? A gente vai trazer essa reflexão, entendendo, né, as duas possibilidades. Então, as crianças, os adolescentes também podem ter doenças reumatológicas e a gente nem pensa nisso. Por isso que hoje a gente está aqui com a médica a doutora Ana Carolina Maia, médica da Vale Infusões, para ajudar a gente a entender a diferença de uma coisa e outra, até para aumentar esse cuidado com os pequenos e adolescentes. Doutora, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Águida. Agradeço a oportunidade, boa tarde a todos que estão me assistindo, né? Então, hoje a gente vai desvendar esses mistérios, né, da dor do crescimento. A dor do crescimento em si, ela é conhecida como dor recorrente em membros, né? Popularmente chamada de dor do crescimento. Porque até então as pessoas achavam que tinham relação com o crescimento, né? Com a fase do estirão e na verdade não tem. Então esse termo é erroneamente, né? Não se usa, mas é o que a gente conhece, é o que todo mundo, você aí de casa conhece. Então é um mito falar que a criança está crescendo e por isso que dói. Sim, teoricamente ela não tem relação com o crescimento físico da criança, mas essa dor existe, tá? Ainda não se sabem a causa exata. Alguns estudiosos falam que tem a ver com fadiga muscular, fadiga óssea, por uso mesmo do membro, né? Então essa dor recorrente dos membros, né, que é a dor do crescimento, como é que ela é? Ela acomete crianças dos 3 aos 12 anos de idade, né? Então dá pra gente entender a sua dor, que foi entre os 9, né? A partir dos 9 também, anos. Né? Porque ela tá quantos anos, Ayla? 5. 5. Você vê, já tá fazendo a faixa. Tem relação, né? Olha. Então, ela acomete geralmente os 2 membros, tá? Pode acometer um membro, mas é mais comum os membros inferiores. Pode acometer os membros superiores, mas não é comum, tá? E geralmente bem nas localizações que você falou. Acontece na região das coxas, na região das panturrilhas, das canelinhas, né? E a região posterior do joelho. É muito comum. E essa dor acontece principalmente no finzinho da tarde, né? Como você também falou. No fim da tarde, durante a noite e até na madrugada. As crianças, às vezes, elas acordam chorando de dor. Mas o que é curioso nessa história? É que no dia seguinte, essa criança está plena, pulando, brincando, você nem pensa que é a mesma criança. Você fala, não é possível, tem alguma coisa errada aí, né? Mas realmente, porque esse tipo de dor recorrente em membros é considerado uma dor benigna. Tá? Então é isso que os pais têm que saber, que isso não vai causar nenhum prejuízo nem agora e nem futuro para a criança. Tá? Ela é autolimitada. O que significa autolimitada? Ela melhora sozinha e não traz limitação nas atividades diárias. Por exemplo, se a criança dança balé, joga futebol, faz vôlei, isso não vai atrapalhar no dia seguinte. É uma criança que vai estar assim, meu Deus, não é aquela criança. Tá? Vamos entender uma coisa, doutora, porque interessante, né? Pegando até o caso que a Águida comentou, porque ainda bem que o seu pai já tinha sentido essa dor e, de certa forma, até entendeu a sua dor e até te tranquilizou. Sempre acontece quando tem um pai que teve. Os filhos vão ter, porque pode ter uma situação de um filho ter e o pai não ter tido, porque qual a nossa preocupação? É pai e mãe ver a criança sofrendo, dá até um remédio para a criança, para passar a dor. Aí no dia seguinte a criança está maravilhosa e bem. Aí depois, começa a achar que a criança está
inventando. Quer dar aguinha com açúcar, Isso, né? sabe? Realmente, ela tem um fator hereditário, sim. Tá. As literaturas falam que quando os pais teve, os irmãos, a chance é maior da criança ter. Então, isso é real, tá? O que aconteceu com você também, parece até, foi tão real. Doutora, tão legal quando ela me contou, não ter gente. conhecido quando eu era criança. Então, assim, e geralmente, o que melhora, né? Melhora o uso de analgésicos comuns, você pode dar para a criança um paracetamol, um dipirona. Tá. Então Em alguns casos, pode usar anti-inflamatório, mas a gente pede para dar prioridade para os analgésicos comuns e não por muito tempo. E o que ajuda muito são as massagens no local, compressa morna local. Legal. O tratamento é basicamente isso, tá? Não tem muito segredo. Agora, o interessante é a gente saber se realmente é uma dor de crescimento ou não. Doutora, nós vamos fazer o seguinte, então. Vamos segurar um pouquinho o assunto, porque realmente é interessante. Acho que a gente não trouxe esse tema aqui, né? Para você que tem os seus filhos em casa e também os netos, está aí com os netos também, é interessante a gente entender. Quando a dor é relacionada ao crescimento, a gente já sabe que não é ao crescimento em si, mas é algo que está ali, que pode acontecer. E quando já é uma dor, para os pais ou os avós se preocuparem. Então, no próximo bloco, a gente volta a falar mais sobre isso e a gente deixa claro, sempre aqui, orientações para você com segurança e com credibilidade. A doutora, ela faz parte da Vale Infusões. Vamos dar uma olhadinha no Instagram? Aqui, gente, tem uma gama de especialidades e você pode ter contato com eles de diversas formas. Uma delas é pelo Insta, olha, Vale Infusões, tudo junto. Eles têm unidades em São José dos Campos e também em outras regiões. E aqui tem uma gama de situações e também de assuntos, de temas que a Vale Infusões trata, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar mais sobre reumatismo, sobre problemas reumatológicos nas crianças. O legal é a gente conversar com você, papai e mamãe, que tiverem dúvidas específicas para dor nas crianças, pode mandar no nosso WhatsApp, tá bom? Com hashtag falando nisso, porque hoje a gente sorteia um par de convites para o Cinemark, para quem participar com a gente. Só que as perguntas precisam estar voltadas, é o nosso tema mesmo, que é a dor voltada para as crianças, essa questão dessa dor recorrente no seu adolescente, do estirão. Pode mandar perguntinha que a gente traz para vocês. Mas olha, a série Adolescência, tão comentada, né, que teve aí na Netflix, abriu os olhos do mundo para os riscos de crianças e adolescentes sem controle nas redes sociais. No Brasil, né, grupos de internet que incentivam menores a cometerem crimes também estão na mira da polícia. Os pais precisam ficar atentos a essa atividade dos filhos no mundo online. Nas redes, ele posa de defensor de grandes causas. Fala sobre mudanças climáticas, direitos dos animais, mas era tudo fachada. Bruce Vaz, de 23 anos, é acusado de liderar um grupo no Discord que influenciava menores a cometerem atos extremos diante das câmeras. Criminoso, psicopata, que se apresentava como ativista de proteção de animais da ONU. Ele adotava animais e fazia a dissecação desses animais ao vivo. Bruce e mais 2 pessoas presas no domingo por planejar a morte de um morador de rua já foram transferidos para o sistema prisional. O que começou como um espaço para falar de games se tornou um terreno fértil para algo bem mais sombrio. No Discord, entre perfis falsos e servidores criptografados, o ódio é aplaudido e o crime é premiado. Monstruosidades nascidas na internet, discursos de ódio com consequências reais. Em fevereiro, um morador de rua foi atacado com transmissão ao vivo no Discord. Em São Paulo, um adolescente usou a plataforma para planejar um ataque a uma escola em 2023. O Discord, que já fez reuniões com o Ministério da Justiça para debater o combate aos crimes online, informou que colabora com as investigações no Brasil e oferece treinamento às forças de segurança. Os pais também têm que ficar atentos. A plataforma oferece uma ferramenta para monitorar a atividade dos filhos
no aplicativo. Eles creem que acontece, que não vai ser fiscalizado, que vai acontecer à margem, mas isso não é uma realidade. A gente vai alcançar sim. Um alerta muito importante que a gente traz para você, então, papai e mamãe. No próximo bloco, a gente volta com a sua participação e também os destaques da web. Não sai daí. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Cartões Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Dia das Mães Açaí. Exagere no amor, economize nos preços. Bastidores da política. Opinião de quem entende do assunto. Análises dos principais fatos. Destaques da economia. Diferentes pontos de vista. Tudo o que acontece no mundo é aqui no Band News. A anistia fiscal de São Sebastião foi prorrogada até 15 de maio. Descontos de até 100% em juros e multas e parcelamento facilitado. Ligue 3891-3419 ou vá ao Agiliza no Centro. Prefeitura de São Sebastião. Transparência, inovação e eficiência. Ser mãe é se despedir um pouco a cada fase. É amar em silêncio, mesmo quando o coração aperta. É deixar voar, mesmo querendo proteger. Mas é também reencontrar, quando o amor chama de volta. Dia das Mães Center Valley Shopping. Com R$600 em compras, ganhe um prato de cerâmica personalizado e mais um número da sorte para concorrer a uma viagem para Portugal. Baixe o app e participe. Dia das Mães Center Valley Shopping. Um encontro com a felicidade. Já estamos de volta mostrando São José dos Campos, ao vivo para você agora 1h17. Neste momento, gente, 23 graus de temperatura, a gente vê o céu com algumas nuvens, né? A máxima pode chegar a 24 graus lá pelas 3 horas da tarde. Hoje um dia muito gostoso, sem probabilidade de chuva, né? Para amanhã, que é feriadão, também, sol, olha, vai ficar estalando aqui na nossa região e inclusive em São José, um feriado muito gostoso com certeza, mas mais detalhes a gente dá uma olhadinha na previsão do tempo. Bom, a internet, né, gente, tá cheia, e a gente estava aqui, olha, também navegando, de misturinhas que viralizam e muitas vezes prometendo uma limpeza incrível para sua casa, né? Se você adora uma boa faxina, com certeza já deve ter visto alguma coisa, inclusive testado alguma dessas misturinhas, não é verdade? Mas quando o assunto é limpeza de verdade, não existe mágica, gente. Existe Veja Limpeza Pesada Power Fusion. É uma misturinha, na verdade, pronta e em 2 versões, como vocês estão vendo aqui. A primeira é essa verdinha aqui. Esse verde, gente, é o Veja Limpeza Pesada Power Fusion Limão. Ele dá brilho, deixa o piso de cerâmica, porcelanato, granito também, né, novinho e sem muito esforço, viu? Combina bicarbonato de sódio, álcool e limão e garante uma secagem bem rápida, não fica melado? Isso é o melhor de tudo, né, que a gente não gosta. E na verdade, não precisa de enxágue. Na verdade, trazendo mais praticidade para o seu dia a dia. Um cheirinho, gente, tão gostoso. Esse aqui ao lado é o Veja Azul. Esse aqui, com certeza, o Veja é aquele limpeza pesada, Power Fusion Eucalipto, que tem uma mistura de cloro, detergente e eucalipto, que limpa até 15 vezes mais que o cloro, branqueia e também desinfeta, deixando aquele cheirinho bem gostoso, sabe, de casa limpa, quando você chega assim e tá tudo limpinho. E o melhor, com fácil enxágue. Ficou com vontade de experimentar e comprovar de fato a eficiência que Veja Limpeza Pesada Power Fusion tem aí na sua casa? Então você pode apontar agora o seu celular para esse QR Code aqui que a gente está mostrando e garanta o seu Veja com desconto. É isso mesmo, tem desconto para você. Uma limpeza mais fácil e completa com Veja. Viva a sua casa, veja depois. Amigo.
Ai, que delícia, né, gente? A casa limpa, não tem preço para isso. É uma delícia chegar em casa com esse cheirinho gostoso, né, amiga? Olha só, a gente vai continuar nossa conversa junto à Vale Infusões, trazendo para você informações importantes. Papai, mamãe, vovô, vovó, sobre doenças reumatológicas em crianças. Aliás, você pode participar com a gente, mandando perguntinha, mas também respondendo a nossa enquete de hoje pelo nosso WhatsApp 12 997 167989. A perguntinha, então, que a gente vai deixar para você no próximo bloco, a gente traz o resultado final, é a seguinte. Quando criança, você reclamava de dor nas pernas ou braços? Responda a hashtag sim, hashtag não, e a gente traz para vocês, então, o resultado no próximo bloco. Hoje a nossa entrevistada é a médica reumatologista, a doutora Ana Carolina Maia. A gente aproveitou esse momento, doutora, também para conversar com as pessoas que estavam fazendo compras lá no Açaí Colinas. Então, tem perguntas sobre o assunto de hoje. Legal. Direto do Açaí Colinas, pensando um pouco no crescimento das crianças e dores. A senhora tem netos, né? Tenho netos. O mais velho tem vai fazer 23 anos agora, dia 1º. E tenho mais duas, uma que tá com 16 e a outra com 14. A senhora sabe me dizer se eles tiveram aquele estirão que crescem? Tiveram, deu para perceber, é bem perceptível. Meu neto, então, que sempre foi muito comprido, hoje ele está com 1,92 m, ele teve, assim, dos 10 anos, assim, aos 15, a gente percebeu que ele deu uma esticada, espichou. E as minhas netas também. Tá? Vamos entender no estúdio esse estirão, essa espichada que a gente comenta aqui, né? É normal o adolescente ou a criança reclamar de dor nesse momento? Então, existe, né, as fases do estirão e crescer não dói. A dor do crescimento, né, que até a gente alterou esse nome, como eu falei no início, chamada de dor recorrente em membros, não está relacionado com o crescimento, com o estirão do crescimento. Então, crescer não dói. Doutora, no bloco anterior, a gente ia começar a falar sobre as diferenças, né, da dor, essa dor que as crianças sentem, e dores já relacionadas a problemas mais sérios. Como que os pais, os avós que estão vendo a gente, podem diferenciar essa dor? A dor recorrente em membros, ela acontece normalmente, né, no final da tarde, à noite ou até na madrugada. Essa dor pode acontecer uma vez por semana, pode acontecer 3 vezes na semana, ou a criança pode ficar até meses sem essa dor, ou às vezes até anos. Ela acontece dos 3 aos 12 anos de idade, mas não tem uma regra. E geralmente está relacionada quando a criança dormiu mal, quando a criança teve algum estresse emocional, ou fez muita atividade na escolinha, pode esperar que a criança pode ter essa dor. Mas no dia seguinte ela não tem aquela rigidez matinal, né? Porque se a criança tem uma rigidez, o que é rigidez? É que quando a articulação, ela acorda, a articulação ainda está endurecida, difícil de engatar, sabe? Tipo uma bicicleta. Então tem crianças que têm isso, então já é um sinal de alerta. Outra coisa, a criança não tem, na dor do crescimento, vou falar assim porque é o termo que todo mundo conhece, então vamos falar, né? Não tem inchaço das articulações, não tem uma hiperemia, aquela vermelhidão local, né? Não tem limitação, a criança não manca, a criança consegue fazer as atividades normais. Então, não tem febre associada, né? Nossa, se é uma criança que tem febre prolongada, né, por mais de 15 dias, sem nenhuma causa aparente, manchas avermelhadas ou arroxeadas pelo corpo. Então, assim, só a dor, né, em si, dor em membros, que melhora durante o dia, a criança está ótima, não tem no que se preocupar. É uma doença benigna e os pais podem ficar tranquilos. Mas quando começa a apresentar limitação, já tem que acender uma luzinha de alerta. E não só pelas doenças reumatológicas, né, gente? A gente tem uma gama de diagnósticos diferenciais, ou seja, a gente tem várias outras, a gente tem as causas ortopédicas que podem causar dor em membros, né? A gente pode até pegar um pouquinho da reumatologia daqui a pouquinho, doutora, e falar os tipos de doenças reumatológicas nas crianças, até como alerta para quem está em casa. Sim. Tem muita participação chegando, obrigado você que está mandando perguntinha para a gente, com o hashtag falando nisso, perguntas voltadas à saúde das crianças, pensando nessa dor do corpo, o estirão, elas entram no programa então também para a doutora responder, como a gente vai comentar aqui, é o Rachel, que
que ela trouxe um depoimento da casa dela aí que acontece com a filha dela. Obrigado pela participação. Pode mandar com hashtag falando nisso, você concorre um par de convites do Cinemark. Minha filha de 15 anos reclama muito de dores nas pernas, chegando a chorar. É uma dor insuportável, doutora? Ou não? Então, a dor, né, recorrente em membros pode ser uma dor insuportável, sim. Só um fato importante ali é a idade, né? 15 anos, ela já está passando dessas dores que a gente falou que acontece entre os 13 e os 12 anos de idade, dos 3 aos 13, né? Então, é uma dor, sim, que a criança chora às vezes. Mas, no caso dessa criança, a gente tem que investigar um pouquinho melhor, porque ela já tem 15 anos, né? Então, tem que avaliar a criança como um todo, um exame físico completo, uma história clínica bem relatada, né? Mas tem que ficar atenta, tá? Se tem essas deformidades, se tem essas alterações que a gente citou, aí vale a pena procurar um reumatologista pediátrico. E aí, nada melhor de que você consultar a Vale Infusões. Eles têm, além do Instagram, gente, um site super fácil para você navegar. Inclusive, ali tem um link no verdinho, que se você clicar, vai direto conversar com a Vale Infusões e aí sim você pode marcar a consulta com um especialista. Como a doutora falou, uma pediatra especialista em doenças reumatológicas para o seu filho, para o seu neto. Então tá aqui, olha, valeinfusões.com.br, tá bom? E esse é o site deles para vocês. Daqui a pouco a gente volta a falar mais, né, amigo? Pois é, agora a gente vai parar um pouquinho nossa conversa, convido a sua participação. No próximo bloco a gente volta com as suas perguntinhas. Mas bora saber do tempo? Eu acho que teremos tardes lindas de outono nessa semana agora. Será? Muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida e todos que nos acompanham. Durante toda essa semana teremos atuação de 2 sistemas, uma alta pressão que vai manter o tempo firme, também outros sistemas longe, como por exemplo as frentes frias, e uma massa de ar frio que vai manter as temperaturas mais baixas, principalmente um tempo mais gelado na madrugada e pelas manhãs. Portanto, vamos ter uma semana de tempo firme, inclusive na tarde de hoje, sem previsão de chuvas em nenhuma das nossas cidades. As temperaturas máximas não passam dos 25 graus em Aparecida, 21 em Ilhabela e 22 graus em Jacareí. Durante esta tarde teremos um pouco de nebulosidade, mas o sol vai predominar, 23 graus em Lorena, 24 em Taubaté e apenas 21 em Ubatuba. Falando ainda do litoral norte, o mar permanece mais agitado, com ondas de 2 metros de altura e rajadas de vento de 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Ela já chegou toda colorida para deixar a nossa tarde mais alegre. Lê Garcia! Boa tarde para vocês, boa tarde para vocês boa de tarde, casa. Gente, vamos falar o que é destaque? Vamos relembrar que Katy Perry alguns dias foi para o espaço, né? É verdade. Literalmente. Foi e voltou, Foi e né? voltou Graças a Deus. em 11 minutos. Eu tava numa expectativa que... 11 minutos. Eu não sabia? Só 11? É, 11 Nossa, minutos. gente, na internet chegaram a falar que era fake a viagem Ah, é? dela. Não, tadinha. Não foi não, né? É inveja do povo que quer ir Ah, pro deve espaço. minutos. Ué, mas foi, Gente, né, daqui é gente? Jacareí. 11 imagina. minutos. É, Sabe que dependendo do chegou a bairro. Jacareí, ela já voltou. Ela foi e já voltou. Nossa, É, faz sentido. Gostei, Gosto. São José, Jacareí. Ó, falou da minha cidade. Fiquei As mais mulheres, orgulhosa Eu ainda. amo Jacareí. E foi... Ai, ganhou meu coração de novo, gente. E a Katy Perry foi, inclusive, nessa missão que foi a primeira tripulada só por mulheres, né? Foi uma missão muito importante, mas tem sempre alguém para reclamar e Katy Perry vem sendo saco de pancadas, alvo de muitas críticas porque fez essa viagem ao espaço. Gente, o povo não tem que fazer. Não, o povo não tem o que fazer. Gente, se ela quis fazer, ela tem, né, dinheiro pra isso. Exatamente, Deixa ela gastar o dinheiro dela. Se eu tiver dinheiro, eu também faria. Eu também. Ah, com certeza, eu iria. Tipo, Imagina, eu tenho você não- dinheiro, eu tenho dinheiro e vou pra Jacareí. Ninguém me critica. Por que que Ninguém ela me não pode critica, ir exatamente. para o espaço? Exatamente, é assim É? que funciona. Eu tenho dinheiro, moro em Jacareí, tá tudo Então, certo. Tá tudo ótimo. Não é criticar por causa disso? Ah, por Mas aí favor, ela, gente. claro, né, gente, cansa. Crítica é uma coisa que cansa, É ainda chato. mais crítica desnecessária. E ela se certeza. pronunciou nas redes sociais, inclusive no perfil brasileiro aqui dela, falando desse processo dela, que ela não tá, que ela tá fora do vocabulário dela a palavra perfeita, a palavra perfeição, que ela tá numa jornada de construção humana e que essa experiência fez parte dessa jornada de construção humana, o que é muito válido, né? Ela foi, voltou, teve a experiência dela que, né,
quantos por cento da população mundial vai ter essa experiência ao longo da vida? Acho que menos de 1%. Eu acho que menos de 1%. Com certeza, Então ela rebateu as críticas com muita classe, informando que ela está nesse processo construtivo e nada mais justo do que desabafar ali com os fãs, né? E esse outdoor aí foi, inclusive, parabenizando ela pela turnê, enfim, Katy Perry se pronunciando e falando que, né, o que muitas vezes as pessoas precisam ouvir. Infelizmente, por críticas, o ruim é ter que falar, né? O ruim é ter que falar. Nossa, não precisava, né? Ela ainda ter que se... por favor. Né? Não justificar, né? Exatamente. Nossa, mas acho inveja mesmo. Pura inveja. Gente, falar inveja, não sei se é inveja, não tem nada a ver com inveja, mas me remeteu, porque o próximo assunto vem envolvendo a Anitta. Vamos só esclarecer aqui. Olha só. O medicamento ficou com inveja da Anitta? Não é bem essa história. Será que não? Eu não sei. Nossa, nada a ver. Ontem na internet isso bombou, uma briga aí, né, falando que, poxa, tem um vermífugo com o nome da Anitta. Que eu já tomei também, maravilhoso. Gente, eu tomo esse Anitta. Uma vez por ano, Gente, né, isso aí, ó. Séculos. Antes de senhorita Anitta fazer sucesso. Negócio antigo. Aí a questão era que estavam falando que a Anitta processou a empresa porque o vermífugo estava com o nome dela. Não, uma coisa nada a ver com a outra. E é fake isso? É fake, porque a questão é... A equipe da Anitta entrou em contato com a farmacêutica, porque justamente a farmacêutica queria colocar um nome de produtos de cosméticos com a mesma grafia do nome Anitta. Aí não pode, porque a Anitta já tem a marca registrada. Entendi, ela registrou Anitta com 2 T's. Registrou Anitta com 2 T's, isso, né, desde quando o Anitta é Anitta, e o Anitta com 2 N's é outra história. É outra história. Então não tem essa briga. Então ela só entrou com essa... Não, e na internet eu só falava disso, o pessoal falando que eu tava processando. Não, e colocando lá, né, fazendo a comparação, Anitta é vermífugo, gente, uma coisa, outra coisa. É o Como povo diria o bom cheio de brasileiro? verme que inventa isso. Mas posso dizer uma coisa? Em toda essa polêmica, quem saiu ganhando mais, acho que foi o vermífugo. É verdade. É verdade. Você aí, lembrou de tomar vermífugo esse ano? Então, vai tomar agora. Com certeza, já rolou o Gente, se bobear, deixa eu te falar, mas se bobear foi pensado nisso, sabia? Não é? Ai, amiga, eu não duvido. Gente, as estratégias de marketing estão aí para isso, as cabeças pensam para isso, publicitários, a gente não para criar uma fake nada. news hoje em dia, né, é tão fácil, rapidinho. Né? Parabéns, viu? Parabéns. Vou tomar de outra marca, só de raiva também. Vou tomar de outra marca. Tomar ivermectina, que tá ali, ó. Quase ali, ó. Tá, gente. É o concorrente da briga, né? Deixa. Mas é isso por hoje. Amanhã vocês estão aqui, né? Estaremos aqui, né? com Feriado, certeza. no dia do trabalho, vamos trabalhar. Com certeza. Olha, rapidinho a gente vai pro intervalo, não sai daí, que tem destaques da web, na verdade, destaques da Bandvar FM e também as suas perguntinhas. Aqui no Açaí tem um dia que não dá para economizar em tudo. Não economize abraços e beijos. Afinal, é Dia das Mães, o dia de quem nunca economizou amor por você. Feliz Dia das Mães Açaí. Exagere no amor, economize nos preços. O esforço de cada um. As trocas de experiências. O ABC D e E maiúsculo da evolução. Cada caso, um aporte de entusiasmo, encorajando corações e mentes desse Brasil que arregaça as mangas e encara. A maior expressão do eu fiz e venci, explodindo na nossa tela. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Ser mãe é se despedir um pouco a cada fase. É amar em silêncio, mesmo quando o coração aperta. É deixar voar, mesmo querendo proteger. Mas é também reencontrar, quando o amor chama de volta. Dia das Mães Center Valley Shopping. Com R$600 em compras, ganhe um prato de cerâmica personalizado e mais um número da sorte para concorrer a uma viagem para Portugal. Baixe o app e participe. Dia das Mães Center Valley Shopping. Um encontro com a felicidade. A Semana da Beleza está no ar na Farmaconde. Carinho, cuidado e preços imbatíveis. Loção hidratante Neutrogena de R$ 59,99 por R$ 49,90. Protetor labial Nivea sabores amora ou cereja de R$ 26,79 por R$ 20,90. Óleo capilar Elseve extraordinário de 100 ml de R$ 46,90 por R$ 39,99. Espuma de barbear Le Blue Man de R$ 19,10 por R$ 17,15. Farmaconde, família cuida de família.
Estamos de volta com Taubaté, linda Taubaté, que delícia, né, gente? Neste momento, 24 graus, pouco nublado, não tem previsão de chuva para Taubaté para os próximos dias. Aproveite então esse dia de outono para passear no fim de tarde, que é tão gostoso. Um beijo para você de Taubaté que acompanha o programa e sempre está com a gente. Olha só, fim de mês é o seguinte, né? Não sei quanto você, gente, estamos no último dia do mês, só que meu salário já acabou faz tempo. E você em casa? A gente precisa apertar um pouquinho o orçamento nesse momento, né? Então, o que não pode faltar para a gente é o quê? Preço baixo. E no Açaí você tem as melhores ofertas, inclusive hoje é dia de feira do açaí. Essas ofertas que eu vou mostrar para vocês é para o Açaí Colinas. Mas o açaí em Caraguatatuba, em Taubaté, todos os açaís, na verdade, terça e quarta é dia de feira para você aproveitar. Então, vou destacar alguns produtos aqui, começando pela cenoura. Olha só, R$ 3,49 o quilo. Comerciante, a partir de 20 quilos, você paga R$ 3,29 no quilo, tá bom? Olha que bacana o preço do ovo branco grande. Esse é do grande mesmo, tá? 5 dúzias por R$ 39,90. Faz tempo que a gente não vê preço bom assim, né? No ovo. Tem que aproveitar. Também o melão amarelo, tá? De dieta, gente, vale a pena. Índice glicêmico é baixinho, você vai comer, não vai engordar. Vai te dar saciedade. R$ 5,89 o quilo. Vai puxando aí no olho aí o que você acha que chama mais atenção e que você precisa. Por exemplo, a banana nanica, R$ 3,95 o quilo. Excelente o preço também da ameixa, bandejinha de meio quilo, R$ 8,95. Não só na feira você vai ter preço excelente, tá bom? Em todo o mercado você encontra. Vou destacar aqui o pão de queijo. Olha só, pão de queijo, massa leve, tem vários tipos, tá bom? O pacote de 1 quilo está R$ 14,90, você levando 3 unidades. Excelente o preço também na batata corte fino congelada McCain. Esse pacotão aqui tem 1,5 kg. R$ 23,90, levando 3 unidades, cada um sai por esse valor. E para terminar, arroz branco tipo 1. Esse aqui é mais levinho, não é de 5 quilos, é pacote de 1 quilo. R$ 3,95, comerciante, levando 10 unidades, cada uma sai nesse valor, ou R$ 4,15 cada, R$ 4,15. Então vamos lá, né? Fim de mês, a gente quer economizar, você não precisa passar vontade e nem deixar de ter o que sua família precisa com o açaí. Águida. De volta falando sobre o nosso assunto aqui no estúdio. Hoje o tema são as doenças reumatológicas, que não afetam só os adultos, né, os idosos, crianças e adolescentes, gente, também podem sofrer com isso. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui, tão interessante e necessário. Você pode ajudar a gente respondendo a enquete para a gente te conhecer mais. Na tela, por favor, a enquete de hoje. Quando criança, você reclamava de dor nas pernas ou nos braços? Vamos dar uma olhada nesse resultado de hoje. Nossa! Muito mais do que a gente esperava. Verdade. Eu tô ali nos 25%. Que coisa, interessante. Né? Eu tô no Como assunto necessário. Agradecer a Vale Infusões, que trouxe esse assunto pra gente. Aliás, estamos recebendo a doutora Ana Carolina Maia, que realmente trabalha ali na Vale Infusões, atendendo também toda essa parte de reumatologia pediátrica. Tem uma criança, quer ter uma consulta, já a gente passa para você o contato certinho, para você cuidar bem do seu filho e da sua filha. Doutora, tem outra perguntinha voltada à questão de dores direto do açaí. Pensar um pouquinho então nessa dor no corpo também, para as crianças, adolescentes e adultos. O seu Roberto está falando que sente dor no corpo. Depois de uma certa idade, você sente a dor no corpo constante. Que já vira algo comum. Já vira algo comum. Então, você tem artrose, tem artrite, você sente dor nas mãos, sente dor nos pés. E o que o senhor faz para essa dor? Nada. Eu, não, por enquanto, nada. Não está me travando nada. A dor é suportável. Acabou. Vamos entender sobre isso? Tanto nesse crescimento das crianças, na terceira idade. Você ficar indo atrás de dor e não resolver o problema. Vamos entender? A gente precisa se acomodar com essa dor? Obrigada pela pergunta. Então, nunca a gente deve se acostumar com uma dor, né? Essa dor pode ser só uma dor benigna, né? A minha especialidade é reumatologia pediátrica, né? Não tenho muitas, costume, né, com os adultos, mas o que eu posso dizer é que realmente a gente nunca deve se acostumar com uma dor e que é importante uma consulta com o reumato adulto para ver, porque existem as artrites reumatoides, né, dos adultos, existe se tem inchaço, se tem limitação, se tem dor, a gente precisa saber
se tem alguma alteração significativa que possa ter um diagnóstico. E aí pode ter um tratamento e pode melhorar a qualidade de vida do senhor. Você pode viver muito melhor. Legal. Doutora, vamos falando agora sobre os exames, né? Quais são os exames necessários ou até específicos para ajudar no diagnóstico de doenças reumatológicas, pensando nas crianças? Então, quando a gente fala só de dor recorrente nos membros, né, que é uma dor benigna, geralmente a gente não faz nenhum tipo de exame. Só que se essa criança apresenta alguma daquelas alterações que eu falei, como inchaço, mancha no corpo, queda de cabelo, né, feridas na boca, a criança tem algum sinal de alerta, a gente pode lançar mão de alguns exames, tanto laboratoriais, né, que a gente coleta um hemograma. Nesse hemograma, a gente consegue ver se essa criança tem anemia, se ela tem plaquetas baixas, se ela tem as células de defesa baixa, né? A gente consegue também pedir provas de fase aguda, que a gente fala, que é o VHS, o PCR, para a gente ver se tem alteração inflamatória. E, principalmente, a gente usa muitos autoanticorpos. O mais comum deles é o FAN. O FAN e o fator reumatoide, que vocês já devem ter escutado falar um dia. E os exames de imagem, ressonância, raio-x, tomografia. Aí vai depender do tipo de doença que eu estou procurando. Às vezes biópsia de pele, né? Aí depende do que eu estou buscando. Mas basicamente são esses exames que a gente solicita. Perfeito. No próximo bloco a gente volta só respondendo as suas perguntinhas, tá bom? Lembrando, se você manda perguntinha voltada a esse assunto de dores de crescimento na criança ou também doenças reumatológicas em criança, com o hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? Pode mandar então que você vai estar participando. Mas a Carol Serra, direto da Rádio Band Vale FM, vem conversar com a gente, um dos destaques do jornalismo. Carol, boa tarde, minha amiga. Boa tarde para vocês aí no estúdio, para convidado e para você que acompanha o programa. Bom, nesse feriado muita gente vai viajar e é um feriado que pode ser prolongado também para algumas pessoas, né? Isso faz com que realmente a gente possa se planejar e tudo mais. E o trânsito, como é que tá, hein? As estradas aqui da nossa região vão ficar lotadas. Até porque é um feriado que muita gente já se planejou, né? Então a expectativa é que mais de 2 milhões de veículos trafeguem aqui pelas rodovias da nossa região até domingo, dia 4 de maio. E no corredor ali Ayrton Senna, está previsto que trafeguem de 445 mil a 684 mil veículos entre os dias 30 de abril até 5 de maio. O momento de fluxo intenso por lá, segundo a concessionária, deve acontecer entre as 4 da tarde às 7 da noite. Então, ó, daqui a pouquinho, se você tá se planejando, ou você sai agora ou você tá aquela esperada. Tem que se programar e ativar aquele modo paciência, tá? Já na rodovia dos Tamoios, serão cerca de 174 mil veículos circulando pelo trecho entre o dia 30 e o dia 5. O destino muito procurado por quem deseja ir para o litoral norte. A pista tem os seus horários de pico entre as 4 e às 6 da tarde, a mesma coisa, gente. Saiu nesse horário, já sabe que precisa levar um lanchinho, que precisa fazer um pipizinho antes, porque corre o risco de você ficar parado no trânsito. Já na rodovia Presidente Dutra, a maior e mais importante pista que corta aqui o Vale do Paraíba, a movimentação será de quase 1 milhão de veículos entre hoje e o próximo domingo. O Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, informou que espera em suas pistas a Floriano Rodrigues Pinheiro e Oswaldo Cruz aqui da nossa região, cerca de 265 mil veículos. E, gente, é muito trânsito, né? Então, para mais informações sobre as movimentações aqui dos carros, sobre as estradas, você confere tudo aqui na Rádio Band Vale FM. A gente de hora em hora tá sempre falando, então o motorista que estiver no carro pode ligar, porque vai ouvir todas as informações das estradas aqui da rádio e também no nosso portal, bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ao vivo e atualizadíssimas, né? Obrigada pelas informações, Carol. Bom feriado para você. A gente vai rapidinho para o intervalo, não sai daí, com mais informação para você no próximo bloco. Nossa, vizinho, uma Toro igual a minha? É, compramos o Vale Cap e ganhamos a Toro. Teve mais 150 mil e pagamos a casa.
Ai, tá todo mundo ganhando? Eu vou comprar também. Nesse domingo tem uma Toro mais 150 mil reais. Sua hora é agora, só depende de você. Compre já o seu. Só no quarto sorteio tem uma Toro mais 150 mil reais. Vale Cap é regional, hein? Empreender é a chave para o crescimento pessoal e da sociedade. Invista no futuro do seu filho agora, com a MBA Kids e Teens, a primeira escola de empreendedorismo, educação financeira e liderança para crianças e adolescentes do Brasil. Bora começar o seu dia bem informado? O Bora Vale chega para fazer história no jornalismo da nossa região. E é claro, você só vê aqui na tela da Band, quadros especiais para fazer a diferença no seu dia. Saúde, gastronomia, sustentabilidade, finanças, cultura e muito mais. Estreia segunda, dia 5 de maio, às 8h15 da manhã. Bora juntos? Eu espero você no Bora Vale, na tela da Band. Jornal Bora Vale. Oferecimento Econorte. 21 anos de história com você. Trescom, 30 anos transformando negócios, mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. Um dia a gente decidiu juntar no mesmo lugar todo mundo que ama The Last of Us. Quem é fã de Largados e Pelados. Trouxemos quem é fã do melhor futebol do mundo. Chamamos quem gosta de Barbie ou da Peppa Pig. Esse lugar se chama Max. Cabe todo mundo. Bom, lugar é maneira de dizer. Tô falando da sua tela. Chegou o Max. E tem muito mais pra você. Max, muito mais a ver. Nossa, não consigo achar um carro pra comprar. Tá difícil. Calma, eu tô aqui pra te ajudar. Chevrolet do seu jeito vem Brás. Desconto de até 37 mil. Pagamos até tabela FIP no seu usado e taxa zero. Em seminovos você começa pagando daqui a 90 dias, com até 2 anos de garantia e ainda abaixo da tabela. Onix Turbo de 68 mil por 59.990. Creta Atitude de 79.990 por 69.990. Não precisa mais ter dúvida na hora de comprar o seu carro. Vem com a Líder, vem com a Vebras. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Último bloco ao vivo com você, mostrando essa praia que, por enquanto, está bem deserta e um bem corajoso entrando no mar, porque creio eu que a água não está tão quentinha assim, né? Nesse momento, 24 graus de temperatura em São Sebastião, é a máxima para hoje, gente. O dia vai ficar assim, olha, sem nuvens no céu e também sem probabilidade de chuva, e para o feriado, dias muito bonitos, inclusive para o feriadão todo, sabe? Para quem quiser emendar até o domingão, olha, vai se dar bem quem descer para o litoral. E aproveita, gente. Aproveita quem dia pode. Lindo, Camburi, né? Ai, Quem que não praia pode, legal. passa à vontade. Observa assim, ó, nossa imagem ao vivo, neste momento, 1h48. Aqui no estúdio, a gente está falando sobre doenças reumatológicas em crianças. E é claro que a gente passa para você sempre marcas e serviços que têm excelência para cuidar, nesse caso, sobre a reumatologia em crianças. Então, na tela, por favor, o Instagram da Vale Infusões, que é um centro de terapia imunológica especializada em doenças autoimunes. E ali você pode ter todas as orientações para marcar a consulta com o reumatologista, inclusive com a pediatra reumatologista que faz parte da Vale Infusões, que é a doutora Ana Carolina Maia. Daqui a pouquinho, então, ela volta respondendo as perguntas para vocês sobre o assunto de hoje. Agora, voltando aqui, a gente vai para um outro assunto, uma sensação de cansaço que não passa. Você já sentiu isso? Indisposição até para fazer as tarefas mais simples, corriqueiras do nosso dia a dia? Pode acontecer também, né, gente? Tem um nome que eles falam que é a fadiga crônica. Será que esse pode ser o seu problema? Vamos entender na reportagem. Segurar um copo, esse simples movimento tornou-se uma luta para a Silvana. Dá a impressão que você está com o corpo desmaiado. Então eu tinha que tomar cuidado para pegar, eu penso que eu estou pegando com uma força e não estou pegando com aquela força. A fisioterapeuta de 54 anos passou por vários exames. Só depois de um ano de pesquisa, descobriu que se tratava de encefalomielite málgica, a chamada síndrome da fadiga crônica. Pegar alguma coisa assim, o coração já acelerava e não consegui ficar muito tempo de pé. Aí fui fazer os exames, estavam todos normais e o médico achou que era ansiedade.
Estima-se que 3% da população brasileira tem a síndrome da fadiga crônica. O diagnóstico é mais frequente entre as mulheres de 40 a 50 anos. Entre os sintomas mais comuns estão cansaço extremo, dificuldades de memória e concentração, dor de garganta, gânglios dolorosos, dores musculares e nas articulações, dor de cabeça e sono não reparador. Diferente do cansaço comum, que tem alívio com repouso, a fadiga crônica persiste por longos períodos e pode debilitar o paciente. 1 em cada 4 com a doença não consegue sair de casa, não tem força para nada, nem para trabalhar e nem para estudar. O gatilho pode ser alguma infecção viral, como dengue e covid. Não há tratamento específico para a síndrome, mas algumas medidas ajudam a controlar os sintomas, como a prática moderada de atividades físicas, manejo da dor e tratamento de distúrbios do sono. O grande ponto é a gente focar aí na qualidade de vida do paciente e analisar quais são os sinais e sintomas que estão predominando para aquele paciente. A minha perspectiva não é melhorar o condicionamento, é pelo menos não perder o condicionamento físico. Agora a gente volta a falar, lendo os seus comentários e também perguntas sobre doenças reumatológicas em crianças, e você pode mandar a sua participação também. A gente está aqui com a médica, a doutora Ana Carolina Maia, que é reumatologista, parceira da Vale Infusões. Vamos então às próximas participações, uma pergunta bem interessante. Quem mandou para a gente, doutora, foi a Paola, e ela é de Paraibuna. Ela disse que tem um filho que acorda durante a noite e chora de tanta dor que ele sente na perna. E ele pergunta, ela pergunta se esse tipo de dor é normal. Boa tarde, Paloma. Então, pode ser uma dor normal, né? Se for só uma dor recorrente em membros. Normal, que a gente fala, que não vai trazer prejuízos para essa criança. Porém, é importante avaliar a criança como um todo, examinar a criança, ver se tem outras queixas associadas, porque a gente tem as causas de dor ortopédicas, traumas, entorses, a gente tem as infecções virais ou bacterianas, a gente tem a fibromialgia, que também é uma doença crônica, que passa de 3 meses, a criança tem uma dor em todo o corpo. Tem a hipermobilidade articular, que é quando a criança tem um aumento da amplitude das articulações. E aí ela pode causar lesões nessas articulações. Tem, os tumores, as leucemias. Então, assim, somente por essa queixa que a senhora está falando, não tem como eu afirmar que pode ser normal. É importante uma avaliação médica para a gente ter certeza se está tudo bem, tá bom? Interessante essa dor, Como ela chama a atenção. Olha que legal. Obrigado, Maribel, por trazer esse depoimento, porque a gente, de alguma forma, começa a entender até melhor essa dor do crescimento, Boa tarde, amo o programa. Que bom, a gente fica muito feliz, Maribel. Sobre a dor, meus vizinhos, 2 meninos, gritavam de dor nas pernas. Eram 2 irmãos e a irmã não tinha. Então, eu achava muito estranho. Então, a gente traz esse conhecimento para você em casa e para a gente também, para entender que realmente essa dor é algo muito incômoda e a criança reclama, o adolescente reclama. Essa dor, a dor recorrente em membros, que é a dor do crescimento, ela pode ser uma dor leve, como ela pode ser uma dor extremamente forte, que a criança chega a chorar e a gritar de dor. Então, uma dor que existe. Então, a gente precisa conversar com a criança, conversar com a família, explicar, tentar deixar a criança mais calma, porque também está relacionado com o estresse emocional, o sono inadequado. Então, assim, é importante saber que é uma doença benigna, se for só isso, Toda hora eu gosto de frisar isso, porque a gente não pode simplesmente falar, é isso e ponto. Sendo que a gente tem as doenças reumatológicas, as ortopédicas, as infecciosas e tudo, Mas é uma dor forte mesmo. E que pode dar analgésico, massagens. Olha, você pode participar com a gente. Não esqueça de colocar a hashtag Falando Nisso. Nesse bloco, a gente faz o sorteio ao vivo de um par de convites do Cinemark para você, tá bom? Próxima participação que a gente vai ver é de São José dos Campos, a Tânia que mandou, doutora. E ela escreveu o seguinte: quando era criança, sentia dores nos ossos. E meus filhos também sentiam. Isso pode ser hereditário? Beijo para você também, Tânia. Sempre eu volto e falo, depende do diagnóstico, Qual o diagnóstico? Se for só a dor recorrente em membros, que é o que a gente está falando, pode ser sim, pode acontecer. Se o pai ou a mãe tem, a criança também pode ter. Olha que interessante, a gente leu agora a pergunta da querida falando de dor nos ossos,
E a Nanda aqui de São José dos Campos compartilha a mesma expressão, né? Diz que o filho reclama de dor nas pernas, em média de 6 em 6 meses, diz que dói os ossos. Ela sempre explica que é a dor do crescimento. Essa dor, então, para quem tem, é uma dor como se fosse no osso, essa é a impressão que dá? Então, aí que a gente tem que saber diferenciar, né? Porque tem os tumores ósseos, quando a dor é mais localizada, né? A gente pensa se tem uma artrite, né? Se tem uma inflamação ali, se é na articulação. Geralmente a dor do crescimento, ela é uma dor nas coxas, né? Nas panturrilhas, atrás dos joelhos. Então, assim, é que a criança em si, eles não sabem relatar. Até na consulta eles falam, dói a perna. Aí as mães, às vezes, nem sabem. Aí, como na perna, a mãe fala, o osso tá doendo. Então, até isso, a gente precisa ter um jeitinho para saber que tipo é essa dor, né? O que tem associado por trás dessa dor. Olha que legal, mais depoimentos chegando e compartilhando, né, experiências sobre o assunto de hoje. Quem mandou pra gente foi a Simone. Doutora, ela escreveu assim, olha, minha filha sempre reclamou de dores nas pernas quando pequena, era exatamente isso que eu ouvia dos médicos, que seria do crescimento. Hoje ela é adulta, já tem 25 anos e a dor continua. O que pode ser? E ela pergunta se é preocupante. Então, ela já passou daquela fase, né, que a gente colocou a idade aqui de crianças e adolescentes. Então, ela já nem é mais adolescente. Então, uma dor, como eu falei também, tem a fibromialgia, né, que a criança tem, eu falo criança porque eu tô tão acostumada só tendo criança, mas o indivíduo em si, ele tem uma dor crônica difusa, né, que é a dor no corpo inteiro, ele tem pontos dolorosos. A fibromialgia é um dos diagnósticos diferenciais, mas a gente tem outras N doenças. Então, a gente só pode falar se é normal depois de uma investigação completa para essa pessoa. Perfeito. Já a gente vai fazer o nosso sorteio. Só quero enfatizar aqui para você em casa ter um cuidado que realmente você vai ficar tranquilo em relação à sua criança e adolescente com a Vale Infusões. Então, esse é o site valeinfusões.com.br. Pelo site você tem o link para conversar com eles diretamente pelo WhatsApp, marcar a consulta e tirar suas dúvidas. Então pode entrar em contato, o telefone na tela também. Pode deixar mais um pouquinho, Gu, enquanto a gente faz o sorteio para o pessoal anotar. A gente aproveita então para mostrar quem foi o sortudo ou a sortuda que colocou hashtag falando nisso. Será? Quem vai pegar um cineminha nesse feriadão? Maurício. Maurício, já terminando o programa, a gente bate um papo com você para você vir buscar os seus convites, tá bom? Obrigada pela participação. Agradecer você em casa também que mandou perguntinha, não teve resposta, entre em contato com a Vale Infusões, eles podem ajudar vocês. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bacana, viu? Valeu mesmo. Bom. Obrigada. Volte sempre. Agradeço a participação de todos, né? Muito legal, gostei. Amanhã é feriado, mas tem programa também, viu? Olá, tudo bem? Eu me chamo Carla Clarinda, atuo na área de RH como uma estrategista em recolocação de profissionais. E no dia 1º de maio, onde é comemorado o Dia do Trabalhador, estarei no programa Falando Nisso ao vivo, onde vou dar dicas de currículo e como se tornar um candidato imperdível para o mercado de trabalho. Até mais! Fiquem com Deus, até amanhã! Um beijo, a gente se vê, beijão!